Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, você que é da comunidade Bom Pastor, você que nos assiste em todo o Brasil, quiçá em todo o mundo, é um grande prazer estar com vocês nesse encontro, nesse retiro online que a comunidade está fazendo sobre os Salmos, né? Os Salmos, que é o canto de Deus para os homens. E vou partilhar com vocês o Salmo 50. Então, se você já quiser ir pegando a sua Bíblia e abrindo aí no Salmo 50, nós vamos ler o Salmo, partilhar um pouquinho do Salmo, aprofundar um pouquinho nesse Salmo, mergulhar nesse Salmo e orar com você. Vai abrindo. Se você for um irmão evangélico, é o Salmo 51. Na Bíblia evangélica, o Salmo 50 é o 51. Se você quiser abrir lá o Salmo 50, vamos abrir, vamos partilhar, vamos ver o que Deus toca e fala no nosso coração. Eu sei que você está muito curioso para saber quem é que está aqui do meu lado, né? E é Santa Clara. Vai nos acompanhar nessa partilha com vocês. Santa Clara de Assis, que é uma santa muito providencial nesses tempos de coronavírus, né? Como eu estou de quarentena, tenho certeza que você que está aí também, muitos de nós, é um tempo de muito cuidado. Conta a história que em 1198 houve uma invasão na Itália, a mesma Itália que hoje sofre, né? Nossos irmãos italianos sofrem com o coronavírus. E conta a história que esses invasores chegaram perto do convento das Clarissas, onde estava Santa Clara, a sua irmã Santa Inês e outras irmãs Clarissas. E Santa Clara, muito acamada, muito doente, teve uma inspiração divina. Foi ao sacrário, pegou o Santíssimo Sacramento e orou assim para o Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, defendei as vossas servas, porque eu já não posso defendê-las. Contam os historiadores que Santa Clara então ouviu o Senhor respondendo: eu sempre te defenderei, minha filha. Você que está com medo do coronavírus, você que está com o coração angustiado, nós já vamos à palavra de Deus, mas lembre-se sempre dessa promessa que Deus disse a Santa Clara, padroeira das telecomunicações, inclusive: eu sempre te defenderei. Conta a história que Santa Clara, com o Santíssimo Sacramento, foi até a varanda do convento e os invasores, perturbados com o brilho da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo, fugiram, né? Desapareceram, correram. O nosso Deus está sempre conosco para nos defender, não é verdade? E é por isso que antes, enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você abre no Salmo 50, eu queria cantar com você. É isso mesmo. Vamos cantar um louvor. Esse Salmo 50 é atribuído ao rei Davi. E tem uma música que eu gosto muito, e eu tenho certeza que o rei Davi, depois de receber o perdão de Deus, com certeza ele cantaria essa música. Dizem que o Salmo 50 foi composto logo depois de um dos pecados públicos do rei Davi, que estão inclusive na Bíblia, narrados na Bíblia, no livro de Reis. O adultério com Betsabá, de uma certa maneira o homicídio do marido de Betsabá. E Davi compôs esse salmo belíssimo, mas ele recebeu o perdão de Deus e com certeza ele cantaria assim: presença forte em mim, eu posso dizer, habitas em aqui.
amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor gerou. Hoje livre sou. Hoje livre somos. Sentido a vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Declare, meu irmão, nessa tarde. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor gerou. Hoje livre sou. Não vai ser um vírus que vai nos separar do amor de Deus. Não vai ser uma crise econômica, meu irmão, más notícias. Não, nada vai nos separar desse amor. Creia nisso. Amém? Então você pode abrir comigo o Salmo 50. E o Salmo 50, que é atribuído a Davi, como eu disse a vocês, um salmo que é composto logo depois da grande queda de Davi. E muitos teólogos dizem que esse salmo é importante nós rezarmos toda vez que o peso da culpa, o peso de um pecado nos paralisa. Nós sabemos que muitas vezes, diante de um pecado, diante de uma fraqueza, nós temos a tentação de ficarmos paralisados. Quantas pessoas, diante de tudo que o mundo está vivendo, diante de todas as más notícias que são dadas, quantas pessoas estão paralisadas? Vamos ao Salmo? Salmo 50. Abre comigo. Diz assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me como um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa.
Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia, a minha língua exaltará. Senhor, abri os meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitarei os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que salmo lindo. Quando eu me converti, meus irmãos, eu amava esse salmo. Eu só sabia rezar esse salmo, porque ele tocava tão fundo no meu coração, ele tocava tão fundo dessa realidade de estar longe do Senhor, de poder magoar o Senhor. Eu me lembro que na comunidade Bom Pastor, nós temos um ato penitencial feito pela nossa fundadora. E ele me tocava profundamente quando eu me converti, porque ele dizia: piedade, Senhor, piedade, por ter te traído, por negar teu amor. Dizia assim: Senhor, na tua presença nos colocamos pedindo perdão, sabemos que os nossos pecados são recebidos no seu coração. Isso foi quando eu descobri isso, meus irmãos, e eu percebi no meu coração que os meus pecados podiam ferir de alguma maneira a Deus, isso me tocou profundamente. E esse salmo é um salmo em que Davi rasga o coração, rasga com sinceridade o coração. Quando você vê no versículo 10, ele fala que os ossos dele estão triturados. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos diante do pecado, ou diante de uma tentação muito forte. Nós nos sentimos com os ossos triturados, totalmente prostrados, muitos sem força para levantar de uma cama. Quantas pessoas eu tenho visto completamente desanimadas diante desse coronavírus, diante dessa paralisação que nós estamos vendo em todo o país, em todo o mundo. Mas nós somos cristãos, nós não tememos más notícias. Vejam o que Davi diz no versículo 4, no versículo 5. Lavai-me totalmente da minha falta, purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. É importante reconhecer que nós somos pecadores, porque Deus ama quem sinceramente se coloca diante dele. É preciso buscar estar diante do Senhor com essa sinceridade no coração. Eu vi uma vez um pregador dizendo que um coração sincero, Deus não resiste. Deus não resiste. Então, meu irmão, do jeito que você está agora me assistindo, se coloque diante do Senhor, abra o seu coração. Abra o seu coração. É na sua fraqueza que Deus quer operar. É na sua fraqueza que Deus vai te levantar, vai te fazer forte através do poder do Espírito Santo que está em você, se move em você, cuida de você. Isso é muito importante. Olha só o que diz o versículo 8º. Esse versículo 8º é um dos versículos do Salmo 50 que mais toca o meu coração, que mais alegra o meu coração, porque o versículo diz assim: não obstante, há mais a sinceridade de coração. Todas as vezes que eu chego para Deus cheios de desculpas, cheios de atenuantes, cheios de conversas em que não quero levar a minha... Para com isso, Marcos, para com isso. Deus ama um coração sincero, um coração que se rende diante dele, um coração que não tem máscaras diante do Senhor.
porque só assim ele pode entrar no nosso íntimo e fazer o que diz a parte final do versículo 8º, infundir em nós sabedoria. Há uma outra tradução que diz assim: na intimidade me ensinais sabedoria. Quer dizer, é no íntimo. Se você precisa ter vida de intimidade com Deus, nós precisamos estar diante dele todos os segundos da nossa vida, porque se nós estivermos diante dele, nós vamos colher toda a sabedoria que o Santo Espírito está em nós, né? O doce hóspede da nossa alma, que está em você, que está em mim, que está em nós, né? Eu chamo o Espírito Santo, ultimamente eu tenho chamado ele de meu professor. Meu professor, né? Tem muitos títulos para o Espírito Santo, mas eu gosto muito desse, meu professor, porque todas as vezes que eu desço ao mais profundo da minha alma, depois de chorar os meus pecados, de reconhecer quem eu sou diante de Deus, como Davi faz nesse Salmo 50, eu vejo o Espírito Santo me ensinando, me guiando, me moldando, me trazendo sabedoria. A sabedoria, não a sabedoria dos homens, não a sabedoria que se aprende em livros, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do próprio Deus. É muito lindo isso, né? Nós temos um Deus e Davi, mesmo no pecado, mesmo diante de todas as suas misérias, mesmo se declarando o pior de todos os pecadores, Davi enxergou que há um Espírito Santo em nós. Ele viu profeticamente o que ia acontecer em Pentecostes. Deus de alguma maneira revelou a Davi nesse salmo que no nosso íntimo haveria o Espírito Santo que nos daria toda a sabedoria. Reconhecer os nossos pecados e ficar atento àquilo que o Espírito Santo quer nos dar. Mas a outra parte importante nesse salmo, mais uma vez, eu pulo para o versículo 19. Esse salmo é riquíssimo, meus irmãos. Esse salmo, nós ficaríamos semanas, talvez meses, saboreando cada uma dessas palavras tão ungidas que o Espírito Santo mesmo colocou no coração de Davi. Mas vejam o versículo 19. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Mais uma vez ele diz, um coração contrito, humilhado, um coração quebrantado diante da vontade do Senhor. O Senhor jamais vai rejeitar. Mas depois ele diz, Senhor, por vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruir os muros de Jerusalém. Irmão, você está cansado? Você está desesperado? Você está com medo? Diga isso para o Senhor. Diga isso com a sinceridade do seu coração. Não tenha medo de dizer isso para o Senhor, porque Ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Ele vai reconstruir o seu coração. Ele vai reconstruir a sua casa. Ele vai reconstruir os seus negócios. Ele tem muita unção para a tua vida. Porque é o que o profeta está dizendo. Ele estava com os ossos triturados e esmagados sobre o peso dos pecados, com o coração completamente machucado. Mas ele sabia que pelo Espírito Santo, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós admitimos as nossas fraquezas, as nossas mazelas, Deus é fiel e justo para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso coração. Amém? Então isso, sinceridade, meu irmão. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena para rearrumar a nossa vida, para com o Espírito Santo, de mãos dadas com o Espírito Santo, descer com Ele as profundezas do nosso coração, para que Ele possa revelar aquilo que ainda não está conforme a vontade do nosso Pai, aquilo que ainda precisa ser trabalhado em nós, os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fraquezas. Vamos colocar tudo e depositar tudo no altar do Senhor, porque acontecerá o que está no versículo 21. Então, aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Uma vez eu perguntei ao Senhor que vítimas eram essas, já que Jesus era o sacrifício perfeito naquela cruz, e Deus me falou, essas vítimas são as suas fraquezas, Marcos, são os seus pecados.
Você precisa entregar para mim, mas você precisa primeiro reconhecer-nos. É necessário que nós reconheçamos, e para a gente é muitas vezes difícil reconhecer as nossas imperfeições, as nossas misérias, as nossas fraquezas. Mas em oração, na força do Espírito Santo, nós podemos entregar a Deus, entregar no altar, como vítimas que o Espírito Santo recebe e transforma. Amém? Muitas coisas lindas o Senhor tem para nós nesse período de quarentena, nessa quaresma. Esse salmo penitencial, o Salmo 50, é o quarto salmo penitencial que aparece na sequência do saltério. É rezado sempre todas as sextas-feiras, você que faz a liturgia das horas sabe disso. E é um salmo que nos leva a mergulhar na nossa miséria, mas ao mesmo tempo a abundar, vamos dizer assim, de confiança no Senhor, porque Ele está em nós, nos dando sabedoria, nos reconstruindo, nos renovando e nos fortificando. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra, agradecemos por esses minutos que ficamos na Tua presença, agradecemos porque Tu és um Deus que nunca nos abandona, assim como Tu dissestes a Santa Clara, há muitos milhares, centenas de anos atrás, que Tu sempre a defenderia. Nós sabemos que Tu nos dizes nessa tarde, Tu sempre nos defenderá, Tu sempre estarás conosco. Por isso, Senhor, diante de Ti, entregando nossos pecados, nós podemos cantar mais uma vez. Canta comigo, meu irmão. Canta comigo, minha irmã. Deixa o seu coração ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos Teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Sim, Senhor, nessa tarde nós proclamamos: nós somos livres, livres por Tua graça, livres por Tua unção, livres porque fomos conquistados na cruz. Naquele Calvário, Tu conquistastes e remistes o mundo. Por isso nós entregamos os nossos pecados, nós entregamos as nossas fraquezas e nós nos abrimos à ação do Teu Espírito. Vem reconstruir Jerusalém, reconstruir a Tua igreja. Vem reconstruir os nossos corações cansados, Senhor, com medo. Vem nos levantar, Senhor. Vem nos levantar nessa tarde. Vem nos levar pela força do Teu Espírito a Te adorar, a proclamar as Tuas maravilhas aos nossos vizinhos, aos nossos pais, aos nossos filhos,
porque somos cristãos e nós não tememos más notícias, Senhor. Vamos proclamar e orar e profetizar sobre essa nação que precisa de Ti. Sentido a vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Amém, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Santa Clara, rogai por nós.